Bom, o seguinte trabalho será apresentado por Cauã Santos Fernandes e Carlos Eduardo Padilha Codibé. Vamos tratar dos assuntos seguro residencial e seguro locatício, que terá como objetivo apresentar as definições, categorias e análises de ambos os seguros. Bom, de início eu vou introduzir os conceitos básicos dos seguros. O seguro residencial é um serviço que pode ser contratado por qualquer pessoa que tenha algum tipo de ligação com o imóvel. E o segurado pode receber do segurador tanto o resguardo na estrutura do imóvel, no caso é a estrutura física mesmo, de construção, como também proteção nos bens que se encontram dentro dele, como os móveis, utensílios, eletrodomésticos, essas coisas. O seguro locatício é contratado somente pelo proprietário do imóvel e funciona oferecendo segurança ao locador de que ele receberá corretamente o pagamento do aluguel. Por exemplo, caso haja uma inadimplência do aluguel por parte do locatário, o seguro garante que o proprietário do imóvel receberá de maneira correta o pagamento desse aluguel. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre as categorias e o que o seguro residencial cobre e como funciona cada cobertura. Um seguro básico residencial consiste na proteção contra os riscos de explosão e implosão, queda de raio e incêndio. Isso pode variar de seguradora para seguradora. Além disso, também pode ser contratados adicionais ao seguro, como a gente pode ver na imagem aí, proteção contra furto e furto qualificado, que é com certeza uma das opções mais interessantes aí do pacote, principalmente se tratando do nosso país e quando a gente vê a alta taxa de criminalidade que existe no Brasil, se torna uma cobertura muito atrativa. Seguro contra danos elétricos é outra cobertura muito interessante. Ainda mais nos dias de hoje que vivemos na era da tecnologia. Imagina sua TV, computador, videogame, micro-ondas, entre outros aparelhos elétricos, tendo um seguro. Então, também se tratando da alta-idade, é outro adicional muito interessante na cobertura. Já impactos de veículos e aeronaves, desmoronamento, vendavais e alagamento só é interessante se você morar em lugares com chances maiores desses eventos acontecerem. Por exemplo, se sua cidade não tem aeroporto ou você mora longe dele, e nem conta com fluxo de aeronave passando próximo à sua casa, não tem motivo para você contratar o seguro para aeronaves. Só se no caso você realmente queira. Porque é óbvio que pode acontecer, mas as chances são mínimas, então acaba que não vale nem a pena o valor pago. Dentre esses seguros, uma coisa que poucas pessoas sabem é que serviços de assistências técnicas podem ser adicionados ao seguro, como por exemplo, eletricista, chaveiro, encanador, dentre outros tipos de serviços podem ser adicionados no pacote de seguro. Uma observação importante é que, ao contratar o seguro, é recomendado que você leia todo o contrato, é, pois falhas na construção, furtos sem vestígios e defeitos pré-existentes podem causar possíveis anulações de algumas proteções, como, por exemplo, o seguro contra roubo e furto pode ser anulado caso o furto tenha sido sem vestígio. Então, para que você fique a par e saiba do que está acontecendo no seu seguro, é recomendável que você leia todo o contrato. Bom, continuando a apresentação sobre seguro residencial e locatício,
A gente inicia aqui com o panorama do seguro residencial no Brasil, o cenário atual do seguro residencial. E, de forma geral, o seguro residencial ainda é um serviço pouco difundido no Brasil em relação a outras modalidades. Você vê, por exemplo, o seguro de carro como uma modalidade de seguro mais popular, apesar desse número do seguro residencial estar em crescimento nos últimos anos. E aí, de acordo com os dados da SUSEP de 2018, cerca de 10,3 milhões de apólices de seguro residencial, o que corresponde a 14,6% dos domicílios brasileiros estão cobertos pelo seguro residencial. E aí o gráfico mostrando os aspectos regionais do seguro residencial, em que percebe-se aí que uma presença bem maior do seguro nas regiões sul e sudeste, aí no sul correspondendo a 21,76% total, no sudeste 20,49%, no sudeste também se percebe um número alto quanto ao prêmio total de 1,5 bilhão. E até falando sobre o prêmio, nessa figura, a gente percebe aí a participação grande também de Sul do Sudeste, quanto ao prêmio total, 84,27% do prêmio total, o que ratifica a conclusão quanto à popularidade do seguro nessas regiões, da maior presença do seguro em Sudeste e Sul. E aí, nesse slide, está presente aí o mercado dos seguros no Brasil, esses dados de 2019, também da SUSEP, em que percebe-se Bradesco, Itaú, Porto Seguro como as principais companhias seguradoras que ofertam esse serviço do seguro residencial. E aí, quanto ao outro tema do trabalho, do seguro locatício ou fiança locatícia, esse seguro vai dispensar a necessidade do inquilino buscar um fiador e também apresenta como vantagem, quanto ao calção, que o calção seria outro tipo de garantia para o locador, e o calção, no caso, vai, na maioria das vezes, exigir que o inquilino pague o valor integral e geralmente um prazo de 3 meses de aluguel, o que pode dificultar a vida do inquilino. Quanto no seguro você vai ter um prazo maior e também vai poder o inquilino vai poder conseguir o parcelamento. Porém, o inquilino ele não deixa de pagar o que deve. Na verdade, apenas a mudança do credor, que deixa de ser o dono do imóvel e passa a ser seguradora. Inclusive, caso a dívida permaneça, caso não haja pagamento, a cobrança por parte da seguradora quanto ao segurado pode ser, quanto ao segurado, aliás, não, quanto ao inquilino pode ser inclusive judicial. E aí a curiosidade que esse seguro locatício, fiança locatícia, pode ser utilizado para cobrir a locação de diversos imóveis, sejam eles residenciais comerciais, e porém também há as exceções em que, como diz aí, espaços alugados para estacionamentos, hotéis e similares, são exceções nesse caso. E aí os dados estatísticos quanto ao seguro locatício, em que o mercado da segura arrecadou 813, aliás, milhões no ano passado, até novembro do ano passado, porém ainda menos de 3% dos imóveis alugados no Brasil utilizam esse tipo de garantia, de acordo aí com a Federação Nacional de Seguros Gerais. E a curiosidade também é que algumas imobiliárias já trabalham exclusivamente com essa garantia, justamente por representar essa segurança maior para o proprietário do imóvel. E aí também o dado de que as indenizações pagas aos proprietários saltaram 106% em 2020 até novembro, o que totalizou 238 milhões de reais. E aí a conclusão quanto ao seguro residencial é que, de acordo com o site Valor Invest, há uma visão geral por parte dos especialistas em que o custo-benefício do seguro residencial é baixo se comparado com o que ele pode trazer, o que o segurado pode usufruir. E claro que esses custos vão depender
do valor do imóvel, que para um valor maior de imóvel você também vai ter um valor de seguro maior, e, e também da cobertura de riscos, em que para uma maior cobertura também vão ser cobrados maiores valores. No entanto, se você considerar o preço médio do serviço, que também, segundo o Valor Invest, aí, é de R$ 456 ao ano, você pode perceber que aqueles serviços que foram listados anteriormente, por exemplo, de assistência técnica, como conserto de chuveiro, eletricista, somente uma visita, somente uma utilização desse serviço pode gerar um custo alto, que é coberto pelo seguro residencial. E aí, se você pega sinistros como de incêndio ou de queda de raios, como está aí, pode gerar um prejuízo muito maior. Então, o que ratifica, afirma ainda mais essa conclusão quanto à vantagem do seguro residencial. E aí, até exemplificando isso, aí o relato de uma consultora em que um dos seus clientes teve uma situação num churrasco em que houve um incêndio e acabou perdendo sua churrasqueira. E aí, no caso, teve, justamente por estar coberto pelo seguro residencial, ele teve o valor ressarcido. Aí, e aí, só colocando a fonte, no caso, a matéria do Estadão, que traz esse tipo de exemplificação. Agora, a conclusão quanto ao seguro locatício traz aí as vantagens em que, como já foi destacado, o principal benefício desse serviço é a dispensa em relação ao fiador. O inquilino não precisa buscar um fiador, que pode ser algo constrangedor em alguns casos. E também, como já foi destacado, o seguro de fiança locatícia apresenta vantagens em relação ao calção, porque o pagamento pode ser facilitado. Geralmente, o calção, no calção, as locadoras ou imobiliários solicitam esse depósito no valor de 3 aluguéis e precisa ser disponibilizado integralmente. Então, isso pode acabar dificultando a vida do locatário, então o seguro acaba apresentando essa vantagem por permitir esse parcelamento e por ter um valor menor. E aí, também apresentando as desvantagens quanto ao seguro locatício, uma delas é que o valor pago pela contratação da pólice não é devolvido. E aí, como foi destacado, o credor apenas muda. Ele deixa de ser o dono do imóvel e passa a ser a seguradora. O seguro funciona como se a seguradora passa o papel de fiador no contrato de aluguel. Então, existe essa vantagem de não ter a necessidade de procurar um fiador, porém, a seguradora, nesse caso, vai trabalhar como fiadora. E outro ponto negativo da opção pelo seguro de fiança locatícia é que a seguradora pode não aprovar os documentos do inquilino. Então, assim como qualquer seguradora, para o contrato, ela precisa, nesse contrato, aprovar o segurado disponibilizar. Se caso a seguradora acha algum tipo de indício, de inadimplência ou algum histórico que possa vir a ser prejudicial nesse contrato, assim como qualquer tipo de seguro que é feito, o segurador pode optar por não aceitar o que pode ser uma desvantagem nesse caso, na opção pelo seguro locatício.